colega que eu conheci, era programador, e eu perguntei, se você fosse aprender hoje programação, o que você faria? Ele falou, eu estudaria na 42. Ele me contou sobre o modelo, eu achei um tanto... Eu não acreditei nele, na verdade, no momento. Cheguei em casa, abri o website, fiz o teste, o joguinho, passei e nisso comecei o meu percurso na 42, decidi ficar e me apaixonei completamente. Meu nome é Sofia, eu estudo na 42 há um ano. O meu percurso é um pouco diferente do tradicional. Eu fiz a licenciatura no Brasil em arquitetura e desde o princípio, desde os 18 anos, eu sempre estagiei em paralelo. Então, primeiro com um professor, depois eu passei num concurso para um estágio na prefeitura da minha cidade e assim sucessivamente. Depois experimentei um pouco da área acadêmica também, porque eu queria ter um contexto um pouco mais abrangente da minha profissão. E lá eu estudei incorporação de energia fotovoltaica em edifícios da arquitetura, como peça construtiva. E foi o meu primeiro contato direto com simulações, com decisões baseadas em dados e como o processo criativo pode ser também ter uma interferência direta de dados e simulações computacionais. Então isso me despertou um interesse muito grande, eu percebi que eu gostava disso e gostaria de sair de uma visão mais abrangente de produto, de um high level para algo mais sistemático e dividido em pequenas tarefas. Então, nesse momento eu decidi tentar um doutorado na área de informática e foi aí que a minha decisão também para vir morar em Lisboa, em Portugal. O único doutorado disponível para eu participar era mídias digitais, porque era o único que não era mandatório, obrigatório ter uma graduação em ciência da computação. Okay. Exatamente. Mas quando eu entrei, eu percebi que era muito teórico, finalizei um ano das disciplinas mandatórias, mas senti muita saudade de algo que eu acho que é uma característica minha, que eu gosto muito também de estar envolvida no meio profissional, associada a empresas e algo um pouco mais prático. Essa é a minha história e eu gostaria de escutar um pouco mais sobre você, como você chegou aqui. Não sei se tem assim uma história tão interessante, mas vá. Com certeza. Sou o Tiago, sou responsável da NTT Data em Portugal. Estou na NTT Data desde 2003, desde setembro de 2003. Estudei Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e vou-te contar um segredo. Eu acho que ainda é assim, quando nós terminamos o ensino secundário e nos inscrevemos nas universidades, pomos assim uma lista, queremos esta em primeiro lugar, esta em segundo, se não entrarmos na primeira, depois pode ser que entremos na segunda e por aí fora. E a segunda que eu pus foi a Faculdade de Arquitetura. Sou assim um arquiteto mais ou menos frustrado. Mas é uma curiosidade. A criatividade é uma coisa, estavas a falar da 42 e do teu percurso, não é? Já falamos um bocadinho disso, se calhar disso à frente, mas o tema da criatividade e das tecnologias de informação acho que são duas coisas que se ligam muito bem, mas já me comentas sobre isso. Acho que um ponto também que que me levanta muita curiosidade, que eu tenho muita curiosidade, é que o impacto da NTT Data no cenário mundial mesmo, né? Nós falamos de soluções de impacto global, que é algo já na arquitetura que é totalmente local. Você se preocupa com grande parte, né, dos escritórios, com a legislação local, como as pessoas vão viver aquele espaço, ambiente, algo muito próximo às pessoas. E ao mesmo tempo eu vejo que uma abordagem mais atual é você também se preocupar e ter um pensamento centralizado em pessoas na tecnologia. E que mesmo com empresas a nível global, é muito vinculado aos problemas sociais, ao cenário também atual, cenário social, e como esses produtos que hoje em dia carregam uma inteligência diferente do que no passado, né? Precisam ser incorporados à tecnologia, como isso mudou comparado ao paradigma ou ao que se acreditava antigamente. Então, na sua opinião, nesses 20 anos na empresa e vendo todo esse percurso, quais as principais mudanças que você notou? Quais são as potencialidades hoje em dia nesse sentido e quais são os maiores desafios? Eu diria que a principal mudança é que a tecnologia passou a fazer parte do dia-a-dia das pessoas e das organizações como não fazia há 20 anos. Se andarmos ainda um bocadinho mais para trás, não é? Temos nos anos 80 o aparecimento dos computadores pessoais e essa foi uma transformação muito grande. Depois temos no início do século, se calhar, o tema da internet e dos telemóveis e dos dados e por aí fora.
e agora se calhar vamos ter outra disrupção com a inteligência artificial e por aí fora. Portanto, há momentos de disrupção, eu acho que tivemos um mais ou menos no início do século, vivemos essa transformação até agora e agora se calhar temos outro momento de disrupção. Mas nestes 20 anos a principal diferença é que a tecnologia de facto passou a fazer parte do dia-a-dia das pessoas. Os negócios já não se pensam sem tecnologia, já não é uma área de suporte, é o próprio negócio, está intrincado, a tecnologia é o próprio negócio e vice-versa, e essa é a principal diferença. Nós, enquanto companhia, e eu digo isto muitas vezes às pessoas que aqui trabalham, nós somos uns privilegiados, porque trabalhamos numa área que é a área das tecnologias de informação, em expansão, em disrupção, como estava a dizer, e onde as oportunidades hoje em dia são infinitas. E temos que saber lidar com esse privilégio, temos que ser responsáveis com essa condição e entender que, sendo privilegiados, também temos que ter alguma ação com outras causas que não diretamente têm a ver diretamente com o nosso trabalho, exatamente porque temos esse ponto de partida privilegiado e é algo que as companhias todas, e nós também, com as quais nos preocupamos, seja com a forma como fazemos o nosso negócio, seja com ações junto de outras organizações para promover todos os temas da sustentabilidade e da diversidade, que acho que são preocupação geral de todos nós hoje em dia, e ainda bem que são preocupação de todos nós. Como incorporar, então, essa vertente, essa variável da criatividade para conseguir interpretar problemas e resolvê-los de forma inovativa? Nós, na companhia, incorporámos desde há uns anos a esta parte outro tipo de pessoas que não tinham base tecnológica, pessoas de design, algumas até de arquitetura, não é? E fomos incluindo esse tipo de perfis dentro da companhia, com o propósito de criar uma área de negócio diferente, é um facto, mas também com outro propósito, que era, no fundo, juntar perfis diferentes, tradicionalmente um programador se calhar é uma pessoa mais focada, mais linear, se quisermos, e alguém com um perfil de design ou de arquitetura, e alguém com um bocadinho mais de pensamento disruptivo e por aí fora, e era importante casar esses dois mundos, e acho que isso hoje em dia é uma tendência e acho que vai continuar, e parece-me que os próprios modelos de ensino, inclusive o da 42, exploram um bocadinho também essa diversidade de perfis e essa pluralidade depois que converge na aprendizagem de cada um. Tu gostas de estar a estudar na 42? Muito, eu gosto muito. O que é que gostas mais? Eu acho que um dos principais, primeiro que eu gosto muito do modelo orientado por projetos. Uhum. Eu gosto muito da sensação de construir algo. Então, ao final, eu tenho um produto que eu adiciono ao meu portfólio, de certa forma, que eu consigo debater, testar, experimentar. Então, é muito experimental. Algo diferente de um campo só teórico. Eu poderia estudar as mesmas coisas só, enfim, de forma mais teórica. Então, essa abordagem relacionada a projetos, para mim, é muito interessante. O espaço também, eu preciso dizer que o espaço físico, as pessoas que eu encontrei lá, o debate com os meus colegas, é algo também que me interessa muito. Eu acho que eu aprendi a falar uma língua que eu não conhecia e a defender as minhas ideias e também perceber quando eu posso melhorá-las. Enfim, acho que esse ambiente que fomenta o debate é algo também que me encantou muito. Também a flexibilidade de, em paralelo a isso, eu poder, enfim, fazer a minha agenda, às vezes trabalhar em casa, às vezes ir à escola. É algo também que me encantou bastante. E eu acho também que a própria plataforma da 42 é algo assim que eu acho fantástico. E você perceber, depois de um tempo, que no início eu não entendia muito a progressão dos projetos. Eu ainda não entendia qual que era, enfim, como eu pulava de um projeto a outro de uma forma que fizesse sentido a construção do conhecimento. E hoje em dia eu olho para trás e vejo os projetos que eu já finalizei. Tema para tema, é isso? Tema para tema. Então, no primeiro ciclo, por que eu começo criando a minha primeira library? Por que eu faço isso, as minhas funções, enfim, como que eu vou utilizá-las no futuro? Qual que é o sentido disso? No início ainda era um pouco nebuloso, digamos, mas agora, assim, vendo para o passado e o que eu consegui construir até agora é algo que me traz muito orgulho. E me lembra um pouco até, por incrível que pareça, mas me lembra um pouco também da maneira como a arquitetura, nós estudamos a arquitetura, que você faz projetos sempre, semestrais ou anuais, e eles se conectam no final. Você começa com uma cabana,
depois vai para uma casa, a residência vai começando a ficar um pouco maior e vai para programas arquitetônicos mais complexos, um hospital, um shopping, um aeroporto, ou seja lá o que for. E eu vejo que é assim também. Então, existem conexões. Essa maneira de progredir no conhecimento, para mim, é algo que me interessa muito. E depois de um ano, nossa, foi um crescimento muito rápido, na minha opinião. E não estavas à espera dessa curva? Nunca. E as pessoas que eu conheci, minhas melhores amigas na 42, uma fez urbanismo antes de... Então esse é parecido contigo, Parecido né? comigo. Outra fez microbiologia, outra fez relações internacionais, outra trabalhava como engenheira de som, outra fez já uma área um pouco mais artística, então fazia desenhos digitais. Então, áreas muito diferentes. Engenharia civil, que deixa um pouco mais próximo. Nós temos também um músico. E é muito interessante. No dia a dia, conviver com essas pessoas com um background diferente é bom, não é? Porque cada um tem perspectivas diferentes das coisas, do mundo, daquilo que conhece. E, na minha opinião, assim, o mais interessante para mim nesse sentido é perceber como cada um me explica o mesmo projeto de uma maneira muito diferente e com ferramentas diferentes também. Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer gráficos, fluxogramas, desenhos. Eu acho que é a maneira que eu pensava e ainda penso. A minha outra amiga, que já vem de outra área, ela explica o mesmo projeto, então o mesmo problema, a solução é diferente, a maneira que ela construiu o raciocínio dela é diferente também, e nós conseguimos conversar. Isso, na minha opinião, é incrível. Estás a ver, do tal lado da criatividade. Cada um aplica a criatividade de maneira diferente para encontrar uma solução para o mesmo problema. E você tem alguma mensagem especial para os alunos da 42? Uma mensagem direcionada aos alunos? Que aproveitem, certo? Sobretudo que aproveitem. Acho que é uma oportunidade e, portanto, quem tem o privilégio de ter uma oportunidade deve agarrar-se a ela e dedicar-se. E acho que é uma porta muito boa para a vossa entrada no mercado profissional na área das tecnologias de informação. Tão boa ou melhor que uma universidade tradicional e, portanto, devem encará-lo nessa perspectiva. Que sejam resilientes, que não desistam a meio, porque há dificuldades pelo caminho que é preciso, mas isso faz parte, mas que sejam resilientes e que consigam realizar os vossos sonhos e trabalhar nesta área e que sejam felizes. Por parte dos alunos da 42, eu agradeço muito a NTT Data como mecenas da escola. Eu, como aluna, depois de um ano, digo que é uma experiência incrível e que isso mudou totalmente a minha vida e tenho certeza que dos meus colegas também. Obrigado por esse bocadinho de conversa, Sofia.